Olá, alunos da primeira série, como que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui nessa aula para continuar falar um pouquinho mais sobre essa grande civilização antiga, né? Sobre Roma. Então vamos ver qual que é o objetivo da nossa aula de hoje. Compreender as disputas políticas durante o fim da República Romana e os fatores que possibilitaram a mudança para o regime imperial, tá bom, pessoal? Então aqui a gente vai ter muita influência da ascensão dos militares. Você sabe o que significa a palavra império, pessoal? Vocês já ouviram falar, né? Obviamente já ouviram falar da palavra império. Aqui a gente tem a imagem do Coliseu, que é um anfiteatro, né, de batalhas para entreter a população ali, né? Vai ter não seria shows, mas espetáculos para entreter ali a população de Roma. E o Coliseu ele vai ser um dos mais conhecidos, vai ser um símbolo do Império Romano. Então a palavra vem do latim imperium, poder, autoridade, que se refere a um território geográfico extenso, né? O Estado imperial, governado por um soberano denominado imperador. Em um império, o poder não necessariamente é transmitido de pai para filho, como na monarquia. Porém, na história de Roma, a gente tem uma monarquia que também não vai ser transmitido de pai para filho. Vocês lembram que a gente tem os etruscos, depois a gente vai ter os latinos, sabinos, né? Não vai ser uma coisa homogênea, tá, pessoal? Então, a gente tem duas figuras centrais nesse período. A gente vai ter o Júlio César e o Otávio Augusto, vão ser dois personagens importantes do fim da República Romana, né? E o início do Império. Vocês já ouviram falar de algum deles, né? Eles vão ser realmente muito importantes, vão ter o nome escrito na história de Roma e vão ser muito conhecidos até depois, né, do fim do Império Romano. Pessoal, assim como em Roma, o Brasil ele também já foi um império, ou seja, ele também já teve um imperador, né? Na verdade, ele não teve um, ele teve dois, né? Dom Pedro I e Dom Pedro II. Então, o Brasil ele vai ser considerado império, né? A partir do momento que ele tiver a independência, né, de Portugal, né? Ele vai deixar de ser uma colônia, vai ser um império, né? Em 1822, e ele vai ser até 1889 com a proclamação da República, né? Então, a gente vai ter o Dom Pedro I e o Dom Pedro II aí neste período. E aqui está a bandeira do Brasil Império, né? Que é muito conhecida também, né? O brasão ainda da família imperial, né? Que com símbolos portugueses, né? É bem a cruz aqui, que representa muito a questão de Portugal. O primeiro triunvirato, então, pessoal, só para a gente relembrar, é o acordo entre Júlio César, Crasso e Pompeu, né? Nos anos 60 a.C., né? Que eles vão acabar dominando, então, a República Romana. Porém, o Júlio César e suas tropas, eles vão partir para conquistar a Gália, enquanto o Crasso ele vai para o Oriente em campanha militar. E o Pompeu ele vai ficar sozinho em Roma, recebendo amplos poderes do Senado. Após conquistar a Gália, então, o César ele volta e vence as forças de Pompeu, tomando o seu poder, né? Realizando, então, reformas. A gente vai ter, então, uma certa disputa entre eles, e essa disputa ela vai ficar muito mais voltada entre o Pompeu e o Júlio César, que vai acabar vencendo e vai ser o novo ditador perpétuo de Roma. Então ele vai distribuir terras para soldados, ele vai coibir abusos de governadores de províncias, né, e dos cobradores de impostos, ele vai melhorar a distribuição de trigo à plebe, né, e vai introduzir o calendário juliano, pessoal, isso aqui é muito importante, ele vai introduzir um calendário de 365 dias, né? Aqui a gente tem uma moeda, um denário, né, com o busto de César. Com essas medidas, o César ele vai se tornar muito popular. Ele já era popular por causa das suas investidas na Gália, na Guerra da Gália, ele vai ganhar muito prestígio, né? Tanto no exército quanto fora. E aqui ele vai ganhar muito prestígio com as reformas populares. Isso vai desagradar um pouquinho o Senado, que era formado por patrícios, né, pessoal? Então, copie em seu caderno e responda. Escreva um parágrafo e aponte as principais mudanças que Júlio César fez com suas reformas. Então, ele vai implantar algumas reformas e o professor está pedindo aqui para vocês colocarem as principais mudanças que ele vai impor neste momento na República Romana. Vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Conseguiram lembrar das reformas que Júlio César vai fazer? Lembrando, pessoal, ó, ao chegar ao poder, Júlio César ele vai propor certas reformas, né? Dentre elas, sendo a maioria muito populares. Então, a população vai gostar muito de Júlio César. Já gostava antes, quando ele tinha dominado a região da Gália, né? Atual França, tá, pessoal? Só para a gente lembrar onde se localiza atualmente, vocês lembrarem aí do mapinha na cabeça de vocês, né? E como ele vai melhorar a distribuição de trigo, a plebe, então a questão do pão, né? Depois a gente vai ter a política do pão e circo no Império também, que vai ser muito conhecida, mas ele vai melhorar então o trigo, a plebe, coibir os abusos que ocorriam nas províncias, né? Por parte de cobradores de impostos, e além disso ele vai implementar o calendário juliano, né? Que vai ser uma revolução. Depois a gente vai ter o calendário gregoriano também, né, que vai pegar beber um pouquinho do calendário juliano, né? Lembrando, pessoal, também a gente tem o mês de julho, que vai ser em homenagem ao Júlio César também. E também ele vai distribuir terras para ex-soldados, tá, pessoal? Então ele vai fortalecer também essa questão, essas alianças aí com ex-soldados. Porém, como a gente já viu, ele vai fazer muitas reformas que vai se tornar popular, inclusive para a plebe. E isso não vai agradar quem? Muitos senadores, né? Que eram formados por patrícios, né? Não vai agradar tantas reformas e tantos direitos, entre aspas, aí, que Júlio César vai acabar cedendo. Então, o Senado vai acabar perdendo força demais, porque ele vai acabar planejando a morte do Júlio César. Eles vão acusar Júlio César de estar traindo a República e de estar trazendo todo o poder para ele. Na verdade, tecnicamente sim, né, pessoal? Ele tinha se declarado também, ele vai acabar com as tropas do Pompeu, né? Ele vai tirar o Pompeu e ele vai entrar em Roma se autodeclarando, né? Se autodeclarando ditador perpétuo. Não é imperador, tá, pessoal? Tem gente que confunde Júlio César com um imperador. Ele não é o primeiro imperador de Roma. Ele é um ditador perpétuo muito importante. Então, um grupo de senadores vai acusar ele de trair a República por causa disso, querendo se tornar rei. Ele vai ser assassinado em 44 a.C. Então, ele vai ser chamado para uma assembleia do Senado, né? E ali vai estar localizado algumas fontes dizem, né, pessoal? A gente tem que trabalhar com fontes. Então, algumas dizem que era 60, outros menos, outros mais, mas isso não é importante. Ele vai estar cercado de muita gente, ele vai acabar morrendo esfaqueado, então, por esses senadores, né? Tem até a famosa frase lá, até tu, Brutus, né? Que Brutus era como se fosse um afilhado dele, né? Um filho adotivo dele, e ele vai acabar sendo assassinado até por Brutus, que era um senador, né? Segundo alguns relatos, né? Então aqui a gente tem esse quadro, né? Sobre a morte de Júlio César, a gente vê, dizem que ele morreu com 23 facadas, mas isso são detalhes também, né? Aqui então seria o assassinato dele, né? Por esse grupo de senadores. Mas então, o que acontece com a morte de César? A ideia do Senado era, pronto, a gente matou César, então agora a gente vai dominar a República novamente. Né? Lembrando que o Senado ele é uma instituição que ele vai ganhando força em alguns períodos, ele perde força em alguns períodos, não é algo homogêneo, né? Ele é muito importante, mas ele vai ganhar e perder força. Então, o César, em seu testamento, ele havia deixado um pedaço da sua fortuna para cada cidadão romano. Isso vai fomentar a popularidade dele, né? Depois se descobriu. Se chegou um pouco da fortuna dele para cada cidadão, a gente não sabe, né? Tem que lembrar também o que era um cidadão romano, né, pessoal? Mas isso aumenta ainda mais a popularidade dele, né? E o Senado ele vai perder muita força com isso, né? E com a morte dele, então, e essa perca da popularidade do Senado, a gente vai ter outros que vão entrar em cena para dominar a República Romana, né? Antes, pessoal, o professor vai passar uma atividade para vocês, então, para vocês analisarem o quadro abaixo, apontando qual episódio da história romana está nele retratado e quem são os personagens nele presentes, tá, pessoal? Então, a gente já acabou de ver esse quadro, então, façam uma análise crítica aí sobre esse quadro. Beleza, pessoal? Vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Conseguiram ter uma análise crítica ou lembrar do que estava representando mesmo esse quadro aqui? Lembrando, pessoal, esse quadro aqui, ele é de 1865, né? Uma releitura de como seria a morte. Ele é um dos quadros apenas que a gente tem deste momento. A gente tem outros quadros que retratam essa morte de Júlio César, porque vai ser muito famosa, né? Essa traição que ele vai ter até na própria família do Senado romano, né? Vai ser realmente apunhalado pelas costas. Então o quadro, na visão do artista, ele retrata a morte de Júlio César por conspiradores que estavam acusando ele de trair a República, né, pessoal? Então a gente tem Júlio César ao centro, né, com essa vestimenta mais pomposa, essa vestimenta vermelha, né? E dezenas de senadores à sua volta, né, prontos para esfaquear-lhe, né? No caso aqui a gente tem até umas cenas, alguém esfaqueando por trás, né? Enfim. E segundo as fontes, foram cerca de 23 facadas. Algumas fontes vão dizer isso pra gente, né? Foram cerca de 23 facadas que Júlio César acabou sofrendo. Com isso, lembra que eu falei que o Senado vai acabar perdendo força? Então ele não vai conseguir ter um domínio sobre Roma. A gente vai ter o segundo triunvirato. Lembra que a gente falou do primeiro triunvirato? Então, a gente vai ter esse segundo triunvirato, essa segunda divisão de poder, porém com diferenças importantes, pessoal. No primeiro triunvirato não era algo oficial, e nesse vai ser algo legal, vai ser algo legalizado, acatado pelo Senado, que já não tinha tanta força também nesse período. Então, ele vai ser formado por Caio Otávio, tá, pessoal? Guardem esse nome, Caio Otávio, Marco Antônio e pelo Lépido. Então tá aqui, ó, o Marco Antônio, né, a imagem do Marco Antônio, Caio Otávio e o Lépido em uma moeda romana, não sei dizer se é um denário, né? Então, como dessa vez ele vai ser formalizado, ele vai ter outra diferença importante. Agora, cada um do triunvirato ele vai dominar uma região de Roma. Então, vamos acompanhar comigo aqui no mapa. Aqui, a gente vai ter a região do Otávio, em verde escuro, né? Então, vai ter a Espanha, a região da Gália, a atual França, né? Províncias romanas aqui, a Península Itálica, né? Vai ser do Caio Otávio, né? Do Marco Antônio, a gente vai ter essa região em azul. Aqui a Macedônia, regiões da Ásia, né? Aqui uma outra parte aqui da África, né? E o Lépido vai ficar com a menor parte. Ele vai ficar apenas com o norte da África, né? Então ele vai ser dividido entre essas grandes regiões, né? Essas 3 regiões, né? Cada um vai ser então responsável por cuidar dessa região. Roma, a cidade romana, ela era neutra. Então ela não tinha um líder ali da cidade de Roma, ela era neutra, então os 3 tinham os mesmos poderes dentro de Roma. Aqui o professor deixou uma pergunta, então é o fim das disputas políticas? Acabou as disputas políticas? Não, pessoal, não acabou. Com o triunvirato, as disputas políticas elas vão continuar, e elas vão envolver os 3 líderes do triunvirato, certo? Caio Otávio, através de uma manobra, ele vai destituir o Lépido. O Lépido, ele não tinha tantas pretensões, aparentemente, de poder, né? Então ele vai perder, né? O Caio Otávio buscando poder, ele vai acabar destituindo o Lépido, né? E vai ficar entre Marco Antônio e o Caio Otávio. Eles vão ter até momentos que vão tentar se reaproximar, né? Porém, o Caio Otávio ele vai acusar o Marco Antônio de traição, porque ele vai se envolver com a Cleópatra, que é a rainha do Egito, e vai acusar que ele estava tentando devolver a província do Egito ali para a rainha do Egito novamente, né? E com isso eles vão ter uma batalha que vai ser conhecida como a Batalha de Ácio, né? Ácio, talvez Átio, trazendo para o latim. Porém, o Caio Otávio estava muito mais preparado do que o Marco Antônio. Então, o Marco Antônio e a rainha do Egito vão acabar se suicidando, segundo a história, né? Tem até relatos que a rainha do Egito deixou uma cobra morder ela, enfim, né? Ela acabou se envenenando, né? Dando fim, então, às disputas, e aí a gente vai ter o primeiro imperador de Roma. Então, ele vai se autodeclarar agora imperador e o Senado vai acabar acatando. Então, Caio Otávio vai ganhar o título de Augusto, título de divino, que a gente vai ver melhor. Então, copie e responda em seu caderno. Escreva um parágrafo de como se deu as disputas de poder que levaram Caio Otávio ao cargo de imperador. Eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta.
E aí, pessoal, conseguiram resolver? Então vamos dar uma olhadinha na resposta que o professor trouxe para vocês. Lembrando que é uma pergunta com uma resposta discursiva, então não precisa estar exatamente aqui com as mesmas palavras, você tem que lembrar dos pontos principais da questão. Então, Caio Otávio, né, só para relembrar, então, era para vocês escreverem um parágrafo explicando como que se deu as disputas de poder que vão levar o Caio Otávio ao cargo de imperador, de Otávio Augusto. Augusto, essa nomenclatura que vai ser dada aos imperadores, né? Augusto significa divino, né? O venerado, né? Ele tem que ser venerado, o divino. Então, Caio Augusto ele vai derrubar o Lépido do triunvirato, né? A gente tinha o triunvirato, o Lépido vai ser o primeiro a cair. Lembrando, ele era o que estava no norte da África, que ele ficou com a menor parte ali dos domínios, né? Ele vai oferecer pouca resistência. Aparentemente, ele não tinha tantas pretensões ao poder como a gente tem do Otávio e do Marco Antônio. Então a disputa ela vai ficar mesmo entre o Marco Antônio e o Caio Otávio. E mesmo com tentativas de políticas conciliatórias, como o casamento da filha do Caio Otávio, a Otaviana, com o Marco Antônio, não vai dar certo. Principalmente, a gente tem o fato de que o Marco Antônio vai acabar se separando da Otaviana, né? E vai se declarar apaixonado pela Cleópatra, né? E vai acabar se relacionando com a rainha do Egito. Então, essas políticas elas vão acabar não dando certo e eles vão acabar disputando o poder de Roma numa batalha chamada Batalha de Azzo, né? Que vai ser muito conhecida, né? Então, mesmo com tentativas conciliatórias, Caio Otávio acaba acusando Marco Antônio de traição por conta de seu envolvimento com Cleópatra. Por quê? Era a ideia de que a Cleópatra poderia restituir sua província com esse envolvimento do Marco Antônio. Lembrando que o Egito também foi dominado pelos romanos. Então, ambos travaram uma guerra civil, a Batalha de Azzo, que teve como vencedor o Caio Otávio, que será o primeiro imperador de Roma. Então, vamos ver o que a gente viu nessa aula. A formação do primeiro triunvirato, a ascensão de Júlio César ao poder e suas reformas populares, né? Inclusive a introdução do calendário juliano, 365 dias, né? A morte de César, né? A gente vai ter a morte de César que vai revolucionar também essa questão, a traição que ele sofreu do Senado, e o segundo triunvirato, e as batalhas entre o Caio Otávio e Marco Antônio, com a vitória de Caio Otávio, que vai se tornar então o primeiro imperador romano, né? O Otávio Augustus, né, pessoal? Então é a mesma pessoa com nomes diferentes, né? Então, pessoal, foi isso que a gente viu nessa aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.